Quando você pensa sobre os lugares reais onde os eventos bíblicos ocorreram, você deve pensar em Israel e especificamente em Jerusalém. Mas você sabia que é possível fazer um tour bíblico na Turquia? No livro do Apocalipse, escrito por João, um dos apóstolos de Jesus, são descritas 7 igrejas às quais o Messias dirigiu 7 cartas. Nessas cartas, havia mensagens de elogios, conselhos e reprimendas. Existem várias teorias sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Isso porque o próprio livro foi escrito para abordar a situação das igrejas no momento histórico em que foi escrito. Revelação vem da palavra grega que significa revelação. Assim, o conteúdo do livro foi dado pelo próprio Jesus por meio de anjos, tendo João como escriba. João, por sua vez, conta que todas as informações vieram por meio de visões divinas. No livro do Apocalipse, as 7 igrejas, também chamadas de 7 congregações do Apocalipse ou 7 congregações da Ásia Menor, são mencionadas pelo apóstolo João. Hoje, você ainda pode encontrar as ruínas de cidades e igrejas na Turquia. Eles estavam localizados em uma rota comercial muito utilizada na época. A primeira igreja foi localizada em Éfeso, seguida por Esmirna. Depois a cidade de Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Veja e saiba mais sobre eles, agora mesmo. Éfeso. A primeira igreja, Éfeso, significa desejável e sua localização era importante tanto por motivos comerciais quanto militares. Assim, Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor, sendo uma próspera comunidade urbana. No final do século I, esta era a 4ª maior cidade de todo o Império Romano, que foi transformada em centro administrativo. Assim, foi nesta cidade que o apóstolo Paulo trabalhou por 3 anos. Para os estudiosos, esta cidade representa a Igreja Apostólica e a Carta de Jesus destaca a perseverança e o trabalho árduo dos fiéis. Além disso, elogia a rejeição dos falsos apóstolos. Mesmo assim, Cristo culpa a comunidade por ter abandonado o amor que tinha no início, o que pode significar que os efésios se tornaram menos teocráticos ou que o trabalho não foi motivado pelo amor. Esmirna era uma cidade que competia com Éfeso e Pérgamo pelo título de maior cidade da Ásia. Reivindicava o título de ser o berço do poeta Homero e possuía diversas estruturas como biblioteca, ginásios, banhos, estádios, aquedutos e muito mais. Nesse caso, a cidade representa os perseguidos, pois o cristianismo em Esmirna se desenvolveu a partir de judeus que abandonaram sua religião e foram batizados na fé cristã. Como a comunidade judaica era hostil contra os cristãos, a revelação de Cristo elogia a comunidade cristã pela pobreza material, mas pela riqueza espiritual. Jesus não repreendeu esta igreja, mas advertiu sobre a prisão iminente de alguns membros. Curta e inscreva-se no canal para receber novos conteúdos como este, 1 ou 2 vezes por dia. Pérgamo. Pérgamo representa a cidade da igreja que compromete suas crenças, sendo uma das grandes cidades da região. O cristianismo em Pérgamo estava em conflito com a forte crença dos habitantes em deuses como Atena e Dionísio. A carta de Jesus elogia os fiéis que se apegaram à fé cristã apesar da influência pagã da cidade. Além disso, aborda o pecado da igreja, pois alguns membros estavam seguindo falsos ensinamentos. Tiatira, que agora está dentro de Aquisar, era famosa pelo trabalho em bronze e pela tecelagem. Assim, esta cidade representa a igreja que segue os falsos profetas. A carta de Jesus elogia os fiéis que conseguiram crescer na fé e no serviço. No entanto, a igreja caiu por causa da adoração de alguns membros a um falso profeta, cometendo idolatria e imoralidade. Jesus declara que a congregação ainda pode se arrepender por se desviar dos caminhos do falso profeta. Sardes. Sardes é conhecido como representante da igreja espiritualmente morta. A cidade era uma das mais ricas da região, mas sofreu 2 ataques surpresa apesar das fortificações. Na carta, Jesus culpa a igreja por manter viva uma aparência externa enquanto estava espiritualmente inativa ou morta. Jesus adverte que a congregação deve acordar e se arrepender. Filadélfia. Filadélfia é a representante da igreja que perseverou pacientemente apesar das fraquezas, sendo próspera também sob o domínio romano.
Esta era a casa da comunidade da sinagoga hostil aos cristãos. Portanto, Jesus elogia os Filadélfia por permanecerem fiéis diante das provações. Laodiceia. Finalmente, Laodiceia é a representante da igreja com fé morna. Nos tempos antigos, ela era muito importante na área. No entanto, foi destruída várias vezes por terremotos antes de finalmente ser abandonada. Assim, a carta de Jesus repreende a igreja por permitir que a prosperidade econômica atrapalhe sua fé. Você já viu os sites dessas igrejas? Você já visitou algum? Deixe-me saber nos comentários e compartilhe com um amigo para eles ficarão impressionados. Até logo!